Considera então a derivada da função 3x à quinta. Ela é a linha D do nosso exercício 229, na ficha número 2. Então, se nós tivéssemos só x à quinta, a derivada era 5x elevado a 5 menos 1, que é 4. Ok? Mas não é isto que a gente tem. Então, o operador de derivação, o que é que ele vê? Ele vê 3x à quinta. Vê isto assim. E quando queremos calcular o valor desta expressão para algum x, a última operação a ser efetuada é a potenciação com o expoente 5. Primeiro multiplicamos o x por 3, depois o que der elevamos à quinta, e este elevar à quinta é a última operação. Ora, então, o operador de derivação, o que é que ele pensa? Entre aspas, pensa, estou a derivar uma potência. E ele faz assim, 5 vezes 3x elevado a 5 menos 1, mas depois multiplica aqui pela derivada da base de 3x. Porque repara o seguinte, tu podes encarar a função que está aqui como a composta de uma função f igual a 3x por uma função g igual a x à quinta. Se passares o 3x para o argumento da função g, obtens o 3x à quinta. Então repara que aqui está feito. Está feita a derivada da função f, o f', está aqui, a derivada do 3x, que é a nossa base. E aqui o que é que tens? Tens a derivada da função g, que é x à quinta, calculada neste valor, ou seja, calculada no valor da base. E, portanto, temos aqui uma aplicação da derivada da função composta. E isto o que é que vai dar para nós? Em que é que resulta? A derivada de 3x é 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3x à quarta. Dá isto assim. Se quisermos ainda simplificar esta expressão, 15 vezes 3 à quarta vezes x à quarta. E temos aqui o resultado da expressão da derivada da função na linha D. Vamos ver mais alguns exemplos para interiorizar melhor a aplicação da derivada da função composta. Temos aqui o caso da linha E. Ora, o que é que o operador de derivação vê aqui? Ele vê que a última operação efetuada quando se quer calcular isto para algum x é a raiz quadrada. Então, o que é que o operador de derivação pensa? Vou derivar uma raiz quadrada. E a raiz quadrada, recorda, a derivada, se a base for apenas x, é derivada como 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Então, o que é que este operador faz? Faz uma mímica disto. 1 meio vezes a base, que agora é 2x à quinta em vez de ser só x, mas vamos replicar esta fórmula. Portanto, se soubermos escrever a derivada de uma raiz quadrada, também sabemos escrever a primeira parte desta fórmula. E agora o expoente é 1 meio menos 1. 1 meio menos 1, podemos já pôr menos 1 meio. Mas agora, aqui dentro não temos x, portanto, pomos a derivada da expressão que substitui x. Ok? Repara como aqui, se tu quisesses, se quiseres pensar numa fórmula geral para esta operação, podes pensar assim, a derivada de u elevado a 1 meio, em que este u é uma expressão em x qualquer, é igual a 1 meio, u elevado a menos 1 meio menos 1, portanto menos 1 meio, podemos pôr assim, vezes u'. E neste caso o u significa a base, que num caso é x, no outro é 2x mais 5. Bem que se tu derivares o u' aqui, calculas a derivada de x dá 1, portanto, escusado pô-la cá, mas no caso em que a base não é x, nós estamos a usar a derivada da função composta a aplicar esta fórmula
que vimos acima. Então, se a nossa expressão for esta, que aqui está, a derivada só fica calculada quando a nossa expressão já não tiver linhas, mas tu vês que ainda temos aqui uma linha, portanto isto fica 1 meio de 2x mais 5 elevado a menos 1 meio, e aqui a derivada de 5 é 0, a derivada de 2x é 2 vezes 2. Este 2 podemos cancelar com este que aqui está e fica 2x mais 5 elevado a menos 1 meio, ou, se quiser, 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 5. Esta função é a derivada desta que aqui está. Antes de resolvermos aqui o exemplo da linha G, eu queria que tu percebesses de uma forma mais sintética o significado da derivada de uma função composta. Então, por exemplo, se tiveres x ao cubo, já sabes que a derivada é 3x quadrado. Se em vez da base x tiveres qualquer outra base, por exemplo, 2x mais 1 ao cubo, se tiveres isto, tu podes encarar sempre esta expressão como a composta de 2x mais 1, primeiro, seguida do cubo de x. E, portanto, o que é que o operador de derivação vê aqui? Ele vê a última operação que se efetua para calcular o valor desta expressão para algum x, é elevar o 2x mais 1 ao cubo. Então, ele pensa, entre aspas, estou a derivar um cubo. E um cubo derivo como 3, 2x mais 1, 3 menos 1. Ok? Deriva, é a expressão análoga a esta. Só que temos que considerar sempre a multiplicação pela derivada da nossa base, que faz o papel deste f', que aqui está, porque podes encarar esta função aqui como a composta de 2x mais 1 com x ao cubo. E, portanto, no nosso caso, a derivada de 2x mais 1 é 2. Aqui, a derivada é 2. E nós podemos continuar no nosso cálculo. O 2 que aqui dá vezes este 3 dá 6. Portanto, 6 vezes 2x mais 1 ao quadrado. Enfim, agora na linha G, y', espero que possas fazer uma pausa e tentar resolvê-la antes de veres como é que é. É a derivada desta expressão que aqui está. Quando queremos calcular o valor desta expressão para algum x, como é que a gente faz? Primeiro calcula isto tudo. Imagina para x igual a 2. 4 vezes 2, 8 e 5, 13. E depois a última operação é uma potenciação de base e do expoente que aqui deram. Portanto, esta derivada, operador, derivação, pensa, estou a derivar uma exponencial de base e. E a derivada da exponencial de base é a própria exponencial. A derivada da e elevado a x é o próprio e elevado a x. Portanto, o nosso expoente neste caso é este. Mas temos que recordar aqui de multiplicar pela derivada do expoente. Pela derivada do termo que substitui x. E, portanto, o que vai dar para nós aqui é a derivada de 5 é 0, a derivada de 4x é 4, 4 é elevado a 4x mais 5. Obtivemos uma expressão que já não tem nenhuma linha, portanto, este é o nosso y'. E aqui em baixo, na linha H, estamos a derivar aqui com o operador derivada V. Qual é a última operação a ser efetuada aqui, se quiser calcular o valor desta expressão para algum x?
Bem, tenho que tomar esse x, substituí-lo aqui, calcular o valor desta expressão e a última operação a ser feita é o ln do que der. Portanto, este operador age como se estivesse a derivar um ln. E a derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, este operador põe 1 sobre 2 menos x ao cubo. A expressão que está a substituir o x aqui. Mas depois considera o produto pela derivada da expressão que substitui o x. Derivada desta. A derivada de 2 é 0. A derivada de menos x ao cubo é menos 3x². Portanto, menos 3x² sobre 2 menos x ao cubo. Este é o nosso y'.